Olá, eu sou a Luciana Lagares Gonzalez. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência emocional. Muita gente ouve falar de inteligência emocional, que os líderes e as empresas buscam pessoas com inteligência emocional, que priorizam pessoas que têm a inteligência emocional, aquelas que têm muita capacitação técnica. Então, o que é essa inteligência emocional? Eu vou tentar resumir o máximo que eu puder para vocês entenderem. A inteligência emocional, ela é a capacidade que a pessoa tem de reconhecer as próprias emoções, de saber lidar com essas emoções, de reconhecer as emoções das outras pessoas, de se automotivar, mesmo diante das adversidades, e as relações, como que essa pessoa se relaciona com outras pessoas, como que ela se relaciona socialmente, o tal do relacionamento interpessoal. Então, todos esses componentes formam a inteligência emocional. Por exemplo, o autoconhecimento. O quanto que a pessoa consegue perceber de si mesma. Quais são os seus valores, quais são as suas emoções, os seus sentimentos, como eles agem dentro dela, Quais são as crenças limitantes que ela tem. Muitas vezes a gente sabe das nossas crenças, que atrapalham a nossa vida, os nossos padrões de pensamento. Às vezes a gente não consegue quebrá-los, mas a gente tem consciência deles. Isso é muito importante, porque de alguma maneira você consegue administrar isso. Quando a gente tem crenças limitantes e padrões muito profundos e não tem consciência deles, eles agem por nós. A nossa mente fica desgovernada. Então é importante, dentro do nosso autoconhecimento, saber quais são essas crenças limitantes, esses padrões de comportamento que a gente tem, esses padrões de pensamento, quais são as emoções, quando uma emoção vem, em qual situação eu sinto tal emoção. Um outro componente da inteligência emocional é a gestão dessas emoções. Então, eu senti essa emoção. Eu consigo identificar qual é esse sentimento, por que eu estou sentindo, eu consigo lidar com essa emoção ou eu simplesmente explodo, Eu vivo de maneira desenfreada, ou eu choro muito, eu sou uma pessoa descontrolada emocionalmente. Essa gestão das emoções é um outro componente da inteligência emocional. Então, a gente tem um autoconhecimento, a gestão das emoções, a gente tem a empatia, é um outro componente. A empatia o que é? É reconhecer a emoção do outro e saber lidar com isso, que é o tal de exercer a empatia, Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, sem ter vivido a experiência do outro, é quase impossível. Mas o quanto eu me disponibilizo para tentar entender, para tentar ser solidário à situação que o outro está vivendo, Uma pessoa que vive com depressão, que é uma doença gravíssima, as pessoas têm dificuldade de entender quem tem depressão. Mas não precisa se viver de ter depressão, passar pela situação para poder entender o outro. Basta ser um pouco mais generoso, tolerante, disponível para ouvir e entender o que o outro está sentindo, Então a gente tem autoconhecimento, gestão das emoções, empatia e a gente tem a automotivação, que é um outro componente, que é diante de todas as adversidades que eu vivo, que todo mundo vive. Como que eu consigo me automotivar? Mesmo vivendo tudo que eu vivo, mesmo diante de todas essas adversidades. Como que eu consigo me motivar profissionalmente, pessoalmente? Como que é essa minha energia, Eu consigo trabalhar de maneira produtiva, consigo ser produtivo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, mesmo num momento adverso? Essa automotivação, como que você lida com a sua automotivação? Então, vamos lá, a gente tem autoconhecimento, gestão das emoções, empatia, automotivação e, por último, a questão dos relacionamentos interpessoais. Como que eu me relaciono com o meio onde eu vivo, com as pessoas? Eu consigo criar pontes? Eu consigo me beneficiar de maneira positiva, sem prejudicar ninguém, a partir de um relacionamento interpessoal que eu tenha com alguma pessoa, com algum colega, com algum conhecido? Como que eu estabeleço essas relações interpessoais, tá bom? Essa capacidade de viver socialmente, como que funciona? Eu sou uma pessoa que lido bem, que sou uma pessoa que crio boas relações com as outras pessoas, ou eu sou uma pessoa fechada,
uma pessoa rancorosa, uma pessoa muito crítica, porque isso também interfere nos relacionamentos, né? Então, a gente tem autoconhecimento, gestão das emoções, empatia, automotivação e o relacionamento interpessoal. São esses 5 componentes que formam a inteligência emocional. Então, saber lidar com todos esses componentes, compreendê-los e perceber qual o nível que a gente tem de um ou de outro e buscar desenvolver cada um deles é extremamente benéfico, vai melhorar a nossa inteligência emocional. Isso é perceptível pelas pessoas que convivem conosco. Então, a inteligência emocional tem esses 5 componentes e vai ajudar você profissionalmente e pessoalmente, se você se disponibilizar a entender esses componentes e a fazer alguns exercícios que te desenvolvam, que te ajudem a se desenvolver. E profissionalmente isso vai ser muito útil. Porque no comportamento diário é perceptível quando uma pessoa muda, a energia muda, o comportamento muda, a postura muda, tá bem? Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho da inteligência emocional e que vocês se interessem, busquem informações a respeito, busquem exercícios para um dos componentes aí que esteja um pouquinho mais fraquinho para você desenvolvê-lo, tá bem? Obrigada.